dia. A aula de hoje é sobre bases, tá? O que são bases? São substâncias que possuem na sua fórmula o OH negativo, ou seja, a hidroxila, hidróxido, a hidroxila, tá? Se ela é um ânion, ou seja, ela é negativo, ela só pode reagir com um elemento positivo, tá? Então, um exemplo, o Na. O Na tem a carga mais 1. Ele é positivo, ele vem na frente. Nós vamos adicionar o OH negativo. O que vai acontecer aqui? Nós vamos trocar as cargas. 1 e 1. Como ele é 1 e 1, 1 não precisa colocar. Vai ficar NaOH, que é o hidróxido de sódio. Na hora de colocar a nomenclatura, tá? Então, a nomenclatura vai ser assim. Nomenclatura. O nome do negativo, que vai ser sempre hidróxido, porque estamos falando de uma base. Hidróxido de o positivo, que vai ser o cátion. Aí, vocês vão precisar olhar na tabela do cátion para ver qual é o nome dele, tá? Então, na nomenclatura, primeiro o negativo, depois o positivo. Como estamos falando de base, o negativo não precisa nem procurar, que vai ser sempre o OH negativo, tá? Então, aqui vai um outro exemplo, ó. Ele é um cálcio, tá? O cátion, ele vai reagir com OH negativo. O que eu vou fazer? Eu vou cruzar as cargas. 1 escorrega para o cálcio. Precisa colocar? Não. O 2 vem para o OH. Precisa colocar? Precisa. Então, vai ficar, ó, Ca. 1 escorregou, eu não coloco. Aí, eu coloco OH. O 2 escorregou, coloco o 2. Só que aqui, o OH, ele é formado de oxigênio e de hidrogênio. Se eu coloco 2 assim, quando eu for ler, eu vou ter um cálcio, um O e 2 Hs. E não é assim. O 2, ele está descendo para o OH. Então, eu tenho que ter 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então, eu preciso colocar entre parênteses. E entra aquela questão da distributiva. Se eu perguntar quantos cálcios eu tenho? 1. Quantos oxigênios? 2. Quantos Hs? 2. Entendeu? Então, toda vez que descer números para esse elemento que é formado de oxigênio e de hidrogênio, eu preciso colocar entre parênteses. Para ficar 2H e 2O. E não 1O e 2Hs, tá? Na hora de colocar o nome, quem vem na frente? O OH. Então, vai ficar hidróxido de cálcio, certo? Então, aqui temos mais um exemplo, ó. O Al mais 3, o alumínio, ele vai reagir com o OH negativo, certo? O hidróxido. Mesma coisa, vou cruzar. O que tá no cátion cede pro... desculpa, o que tá no ânion cede pro cátion. O que está no cátion cede para o ânion. Cruza em X. Quando eu cruzo, eu perco o sinal. Então, vai ficar Al. 1 escorregou para cá. Eu coloco? Não. Copia o OH. O 3 escorregou para o hidróxido aqui. Eu coloco? Sim. Posso deixar assim? Não. Um Al, um O, 3 Hs. Não pode. Eu tenho que ter 3 OH, 3H, 3O. Na hora de colocar o nome, hidróxido de alumínio. A gente tem uma única diferença nesses daqui. Um exemplo, ferro. Nós temos o ferro, se vocês olharem na tabela, o ferro 2 e o ferro 3. Então, nós temos... um exemplo, platina, mais 2, platina, mais 4. Eu tenho elementos que possuem 2 cargas.
Neste caso, eu tenho que especificar qual é o que eu estou usando, tá? Então, um exemplo. Eu vou fazer com o ferro 3, a minha base. Então, eu vou fazer OH menos. Mesma coisa, isso não muda. Cede para cá, cede para lá. Ferro 1 escorregou, eu não coloco. OH 3 escorregou, eu coloco. Na hora de colocar o nome, eu vou colocar hidróxido de ferro. Só que se eu colocar hidróxido de ferro, eu não vou saber se eu usei esse ferro ou esse ferro. Então, eu tenho que colocar em algarismo romano o número da carga. Então, hidróxido de ferro 3, ou seja, eu usei o ferro 3. Se eu fizer com o ferro 2, OH negativo. O ferro 1 escorregou para cá, não põe. OH, o 2 escorregou para cá. Então, é hidróxido de ferro. E agora, é ferro 2 ou ferro 3? Eu não usei o ferro 2, então hidróxido de ferro 2. Entenderam a diferença? Ó, se eu usar o ferro 3, hidróxido de ferro 3. Se eu usar o ferro 2, hidróxido de ferro 2. Eu preciso fazer isso no alumínio, no cálcio? Não. Só nos elementos, aí tem que olhar lá na tabela, que possuem duas cargas. Tá vendo? É o mesmo elemento com duas cargas. O cálcio é sempre mais 2. O alumínio é sempre mais 2. Não tem essa variante de mais 2 e mais 3. Tá? Então, a gente só vai colocar em algarismo romano os elementos que possuem duas cargas, certo? Espero que tenha ajudado vocês. Eu vou chamar vocês na aula. Nós vamos tirar dúvida e continuar a explicação. Até mais!